Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e estou aqui para pintar com vocês a primeira princesinha do projeto da Edna Pires. Esse aqui é o zap da Edna Pires. Se você desejar comprar a apostila dela, 15 bonequinhas, todas com roupinhas, por R$20. Você pode chamar ela nesse contato aqui, o WhatsApp dela, e você vai ser muito feliz e abençoada com esse trabalho, tá bom? Então, essa aqui é a nossa primeira princesinha. Vamos começar a pintar ela agora. Eu já dei uma adiantada, porque ela é bem cheia de detalhes. Fiz um pouquinho do cabelo, um lado do cabelo, e fiz aqui a metade do chãozinho, onde ela está sentada. Então, vamos começar aqui com o chão, meninas. Vou deixar todas as cores na descrição do vídeo. E os pincéis que eu vou usar é o pincel da Condor, cabo vermelho, tá? E eu vou mudando de pincel, na verdade. Aqui eu tenho várias numerações, dependendo do tamanho, né? Da peça que você vai pintar, você vai pegando os pincéis que você tem do seu uso, do seu costume. Então, aqui eu tenho um pituá e o resto quadradinho, lixadinho, aparadinho, são os que eu vou usar com você. Aí você usa os pincéis que você tem na sua casa, que você está acostumada, tá bom? Então, meninas, para fazer o chãozinho, eu estou usando aqui verde pistache e verde pinheiro, tá? São as duas cores que eu vou usar. Eu estou usando aqui um pincel número 8, bem aparadinho, cortadinho. Nós temos o videoaula passo a passo desse pincel, se você quiser fazer. Tô arrumando aqui, olha. Então, eu tenho aqui essa direção. Então, mais ou menos aqui nessa direção, eu vou começar com o verde pistache. Vou colocar aqui a minha tinta, ó, vou depositar bem certinho em cima do risco e vou puxar. Venho puxando até acabar toda a tinta desse pincel, que ele sempre fica uma sujeirinha. Então, você vem puxando, olha, vem trazendo essa tinta pra ponta, tá? Tudo que eu fiz aqui, tudinho, eu vou fazer esse pedacinho aqui com vocês. Desse mesmo jeitinho aqui, você vai fazer em toda a área da sua, do chãozinho da sua princesinha. Então, meninas, primeiramente eu quero aqui louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, pedir que Ele venha ser conosco nessa aula, que Ele venha nos dar sabedoria e entendimento, guiar nossas mãos e abençoar o nosso trabalho, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, receba as bênçãos do Senhor aí na sua casa. Olha, vou trazendo a tinta até acabar toda a tinta que tem no meu pincel. Venho, puxo bem, vou boleando, ó, bem o meu pincel e puxando. Aí vou trazendo, porque vai ficando bem fraquinho. Quando vai acabando a tinta do pincel, vai ficando bem fraquinha aqui na pontinha. A tinta vai acabando e vai ficando só sujeirinha. Então, desse jeitinho, você vai fazer em volta todinha da sua bonequinha, tá? O chão, aqui ó, encosta bem certinho em cima do risco e vai puxando com a cor clarinha. Se você não tem verde pistache, você pode usar o verde claro que você tem na sua casa. Não é porque não tem a cor que eu estou usando que você vai deixar de fazer. Pode usar o verde claro, verde grama, verde... Ai, tem um monte de verde clarinho, verde maçã, aqui no lugar desse verde pistache, que vai ficar bonito, tá? Olha, você vai levando a sujeirinha, só a sujeirinha do pincel, e vai esfregando bem o pincel, trazendo a sujeirinha, que ele vai ficando esse efeitozinho de... pouco mais claro, né? Então, eu só vou igualar aqui, ó, nessa parte de baixo, para ficar bem certinho. Onde você vê que tá faltando tinta, você vem, sempre coloca a tinta aqui, na parte de cima, encostando no risco. Aí, a sujeirinha, você vem trazendo para baixo. Quando já tá acabando a tinta do pincel, você vai trazendo. E ela vai
Se você vê, por exemplo, aqui, você quer mais tinta aqui, tá? Você quer que fique com mais tinta, mais certinho. Não vem com a tinta aqui diretamente. Encosta a tinta aqui e vem puxando. Você já vai ver a diferença, porque aqui vai ficar forte e aqui já vai ficar só a sujeirinha. Encosta o pincel com a tinta aqui na parte mais escura e vem puxando, tá? Que vai ficar esse efeito bonito. E vem puxando mesmo. Vai ficar desse jeitinho. Passei todinho o verde pistache, eu venho com o verde pinheiro. Ah, Sandra, eu não tenho verde pinheiro. Pode ser verde pântano, fica bonito. Olha, encosta aqui bem certinho, pertinho do vestido dela. Aí vai puxando. Esse verde pinheiro eu não puxei muito. Por quê? Porque depois nós vamos fazer os matinhos, umas graminhas. E é feito, eu faço com o verde pinheiro. Então, para ele não ficar muito forte, eu coloquei aqui um pouquinho, encostei. Eu só venho puxando a sujeirinha, tá? Para ficar assim, bem clarinho mesmo. Para eu poder depois vir fazer as graminhas, fazer umas folhagenzinhas. Ó, encostei o verde pinheiro com a mão leve, você vem puxando. Ó, vai puxando, puxando, só a sujeirinha do pincel já vai fazer a diferença aqui na área que você quer mais clara, né? E é desse jeito. E se você quiser mais escura aqui perto do vestido dela, você pode colocar um pouquinho mais de tinta. Mas sempre encostando no vestido, na roupa ou no risco. E só ir puxando para ficar a sujeirinha aqui na parte mais aberta. Olha, aqui eu venho, encosto o meu pincel com a tinta. Bem pertinho da roupa dela, certo? E só venho puxando. Então, assim vai ficar o chãozinho, porque esse chãozinho eu só vou terminar ele depois, quando a roupinha dela já estiver pronta, porque tem umas folhinhas que pegam em cima da roupa dela. Olha, umas graminhas que pega aqui em cima da perna dela, umas graminhas que pega aqui em cima do vestidinho dela. Então, terminar esse chãozinho só depois que ela já estiver toda pronta. Aí nós vamos voltar e terminar esse chãozinho aqui, tá bom? Então, ficou desse jeito aqui o chãozinho. Você puxa bem para não ficar marcado. Se você vê que ficou muito marcado, você quer mais claro, você pode voltar com a tinta clara, a tinta que você usou, olha, no caso aqui verde pistache, aí você pode preencher aqui, fazer um acabamento bem bacana, mas com a cor clara, aí você só vem puxando. Tira um pouco a marcação e fica bonito, tá? Então, é assim que eu faço o chãozinho. E ele vai ficar maravilhoso quando tiver todo terminado. Vamos fazer o cabelinho dela, meninas. Esse lado aqui, olha, tá tudo sequinho. Eu já fiz esse lado. Primeiro eu passei marrom, certo? Depois eu escureci com rústico. E a área de luz eu fiz com a cor palha. Então, tudo que eu fiz aqui eu vou fazer desse lado para mostrar para vocês. Então, no cabelo eu vou usar marrom, rústico e palha, tá? Primeiro com a cor marrom, com um pincel fino, porque aqui é uma área bem pequenininha, bem fininha. Eu venho com a cor marrom, olha, e vou preencher com bastante calma, cuidado e carinho. Você vem preenchendo essa área aqui, olha, marrom. Tá? Coloca a tinta e vai puxando bem, puxa bem para espalhar bem a tinta. Quando você tem mais experiência, você pode já preencher tudo com marrom. Mas como o marrom é uma cor escura e talvez você não vai ver o seu risco lá embaixo, você vem certinho em cima do seu risco,
tá? Vem com a tinta bem em cima do risco e finaliza aqui, ó. Então, aqui eu vou passar bem em cima do meu risco, certo? Puxei bem o marrom e eu já posso passar um pouquinho aqui para a outra área, que é esse outro espaçozinho aqui, outra mecha do cabelo dela. Aqui eu tô enxergando certinho o meu risco, então não vou ter problema na hora de fazer a sombra e a luz. Com a cor palha, eu venho aqui, olha, encosto, coloco a cor palha, que essa área aqui é a área de luz, e venho puxando, olha, puxo, intercalando as cores, limpando aqui meu pincel. Olha, puxa bem. Quando secar, nós vamos retocar a luz, tá? Vem aqui, olha, coloquei a cor palha e puxei. Puxei aqui, bem aqui assim, olha, tá o meu risco, certo? Então, eu venho com a cor rústico. Com o rústico, eu encosto aqui em cima do meu risco, tá vendo? Certinho, ó, em cima do meu risco. E vou colocar a sombra e vou puxar. Puxa bem. Você vai perceber que você vai notar os três tons de cores, né? Deixa eu lavar aqui meu pincel. Venho preenchendo a outra parte aqui com marrom. Cuidado para não invadir o rostinho dela. Marrom, ó. Puxa bem. Esse marrom, esse fio aqui, ele vai até aqui embaixo, olha, ele vem até aqui embaixo. Só que eu vou fazer, para não secar a tinta, eu vou fazer primeiro essa parte aqui de cima, depois vamos pegar a parte de baixo. Então, bem certinho, estou preenchendo aqui com marrom. Coloquei o marrom, limpei o meu pincel, venho com a cor palha, encostando no rústico que eu já coloquei, olha, venho e coloco a cor palha, limpei o meu pincel e vou puxar. Vem puxando, trabalhando, misturando bem as cores. Esse lado aqui recebe um pouco mais de luz. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui, meninas, mais fininho. Eu gosto de trabalhar nessas áreas com o pincel mais fino. Aí aqui, encostando aqui no rostinho dela, eu venho com o rústico, olha. Encosto certinho em cima do risco com o rústico e vou puxando para cima do marrom, tá? Ó, vou puxando. Pego um pouquinho mais de tinta, encosto aqui bem pertinho do rosto dela e vou puxando. Essa parte aqui perto do rosto dela, eu gosto que fica mais escuro, porque quando for fazer a pele dela, ele vai destacar. Desse jeitinho, tá? Olha, coloquei um pouquinho mais de marrom. Quando secar, eu vou reforçar a luz. Mas eu já vou fazer já aqui com vocês. Então, vem aqui, ó. Vou terminar essa mecha aqui do cabelo dela. Colocando o marrom, que ele vem até aqui embaixo. Então, já vou fazer essa mecha completa. Colocando o marrom e puxando. Bem certinho em cima do risco, tá, meninas? Olha.
Vou preencher todinha essa mecha com marrom. Cuidado que aqui já tem o bracinho dela, ó. E o risco tem que estar bem certinho, bem visível para você não se perder. Por causa da cor da tinta. Então, coloquei marrom. Já posso vir aqui com a cor palha. Olha. Aqui nessa parte eu já venho com a cor palha. Área de luz. Ó. Encosto. Agora eu limpei o meu pincel e vou puxar. Misturar as cores. Puxa bem. Para tirar a marcação, porque depois, quando ela secar, a gente pode retocar, reforçar tanto a luz como a sombra, tá? Eu vou fazer uma aqui do lado que já tá seco para você ver. Acertar aqui essa parte que eu não peguei a tinta. E aqui eu venho com o rústico. Olha, encosto aqui perto do braço dela. Sem deixar invadir. E venho com a cor rústico. Ó. Área de sombra. Puxo bem a tinta, misturo com o marrom, intercalo uma cor na outra. Ó. Desse jeitinho, tá bom? Essa parte aqui e essa aqui, ela é um pouquinho mais escura, porque ela tem esses cabelos em cima dela. Então, essa parte aí eu vou fazer somente aqui, ó. Só coloquei marrom e rústico. Marrom e rústico. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui eu posso preencher todinha essa área com marrom. Bem certinho. Ó. Preenche com marrom. Que aqui o cabelo tá em cima desses cabelos aqui, que fica perto do pescoço dela. Então, já é área de... fica mais escuro, né? Área de sombra. Então, eu tô passando um marrom bem certinho aqui, pertinho do rosto dela. Ó, preenchi. Acertar aqui perto do pescoço dela. Bem certinho. Com marrom. Agora eu venho com rústico. Eu ainda queria um pincel um pouquinho menor. Venho com rústico, ó. Encosto aqui perto do ombro dela. Subo aqui para o pescoço e vou puxar. Puxa essa tinta. Essa área aqui ela fica um pouquinho mais escura. Aqui eu vou puxar, ó. Uma mechinha, certo? Limpei o meu pincel e só vou puxar para espalhar a tinta. Então, essa área aqui fica um pouquinho mais escura, não tem a cor palha, tá? Não tem a cor clara. Então, vai ficar desse jeitinho. Vamos fazer aqui a outra mecha. Vamos fazer essa aqui. Vou preencher com marrom. Eu tô fazendo assim, cada espaçozinho separado, meninas, porque tem bastante amigas minhas que estão aprendendo. Então, fica mais fácil. Se eu fosse fazer sozinha, eu já ia preencher toda essa área com marrom e depois só ia definindo com a cor palha e com o rústico. Mas como eu tenho bastante minhas queridas vovozinhas que estão aprendendo, então eu tô fazendo assim, tá? Parte por parte. Aqui, ó. Venho em cima do risco, coloquei o marrom, puxo bem. Certo? Limpei o meu pincel.
Posso vir com o rústico aqui, ó, encostando do lado de dentro, na parte de trás, vamos dizer assim. Coloquei o rústico e vou puxar, ó. Vou puxar. Como a tinta tá bem molhadinha, ela não aparece tanto. Quando ela tá seca, ela aparece bem mais, tá? Então, coloquei o rústico aqui, estou puxando, definindo essa mecha do cabelo dela. Limpei o meu pincel, venho com a cor palha, olha. Aqui na parte de cima, onde recebe luz, eu venho com a cor palha. Coloco o palha bem certinho. Ó. Agora eu só vou puxar. Dá uma limpadinha aqui no meu pincel. E vou puxar. Tirar a marcação. Puxa bem. Mistura bem as cores. E vai ficando desse jeitinho. Vamos fazer aqui a última mechinha. Vou preencher aqui todinha com marrom, ó. Certinho. Marrom. Preenchendo. Vou trazer um pouquinho mais aqui em cima. E definir bem. Então, preenchi com marrom. Agora eu venho com o rústico. Na parte de dentro, definindo, ó, rústico, limpei o meu pincel, dou uma puxadinha, limpei o meu pincel e venho com a cor palha. Eu coloco assim, ó, tiro o excesso aqui no meu dedo e aqui mesmo eu já vou pegando a tinta para finalizar a parte que eu tô fazendo, tá? Esse vídeo com certeza vai ser em 2 partes, tá, meninas? Ele tem bastante detalhes. Então, aqui, ó. Vou só puxar essa área aqui, eu vou deixar ela mais clara. Puxa bem. E depois eu venho e retoco, tá? Deixa eu dar uma retocadinha aqui com a cor palha, bem aqui na parte de cima. Aqui, ó. Mão leve, coloca a tinta. Vai e vem pra ficar bem bacana. Limpa seu pincel, agora só vem puxando. Puxa bem a tinta. Quando secar, se você quiser reforçar a sombra, aí você vem e reforça a sombra, tá? Eu vou deixar secar e depois eu vou retocar com vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui desse lado. Vou pegar esse outro pincelzinho aqui mais fino e vou vir aqui com o rústico, olha. Aqui já vai ficar uma sombra e uma luz seca. Então, eu venho aqui, ó, nessa parte com o rústico, encosto a tinta e dou uma puxadinha. Eu quero essa área aqui um pouquinho mais escura. Então, eu encosto rústico e venho e só escureço um pouquinho. Coloco a tinta,
vai e vem, limpa o pincel e puxa a tinta. Desse jeitinho aqui eu fiz em toda essa área. Puxa bem e ela já vai ficar mais escurinha. Eu gosto de fazer os fios depois que ela tá toda seca. Eu acho que fica bem mais bacana, aparece mais. E também, deixa eu pegar aqui. Um pouquinho mais de palha. Vem aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui para você enxergar bem. Nessa área aqui, coloco um pouquinho de luz. Coloquei um pouquinho da cor palha e venho puxando. Coloca, aqui tem que ser área por área, tá? Para a tinta não secar e você já ir finalizando. Olha, coloquei um pouquinho da cor palha e já finalizei mais uma parte. Vou fazer reforçar essa luz aqui. Coloco um pouquinho de tinta, mão leve, ó. Quero clarear um pouquinho essa área aqui. Coloquei um pouquinho de tinta e aí eu venho puxando. Puxa antes que a tinta seca, para não ficar muito marcado. Então, desse jeitinho, você vai fazer em todo o cabelinho da sua princesa. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, peguei um pouquinho da cor do rústico, ó. Venho, coloco o rústico e já vou puxando. Só para definir um pouquinho mais essa área aqui do cabelo dela. Então, é assim que eu faço o cabelo das minhas princesinhas, tá? Puxa bem a tinta, intercala uma com a outra, tira bem essa divisão e vai ficar desse jeito. Depois que ela secar bem, eu vou deixar essa área aqui um pouco mais escura e essa área aqui um pouco mais clara, tá bom? E assim vai ficar o cabelo da nossa princesinha. Olha que linda. Vou fazer o vestidinho dela agora, meninas, que tá por baixo do bracinho dela. Então, eu vou usar aqui cinza claro, cinza lunar e cinza, tá? 3 tons de cinza. Cinza, cinza claro e cinza lunar. Com o cinza claro, bem clarinho, eu vou preencher aqui essa parte do vestido dela, a parte de cima, ó. Vou preencher todinha aqui, essa parte aqui do vestidinho dela com cinza claro, tá? Então, eu vou preencher todinha aqui, bem preenchido, espalhando bem a tinta com cinza claro, ó. Até essa área aqui, ó, nessa divisa aqui, onde é um detalhe. Vamos preencher. Então, eu vou preencher aqui todinha essa parte, bem encostando no risco e puxando. Vou preencher e volto com vocês. Preenchi, ó, todinha aqui a área da parte da blusa dela com cinza claro, somente cinza claro. Bem, coloquei a tinta e fui puxando bem. Agora eu venho com o cinza, só o cinza, ó, cinza, tá? Venho com o cinza e vou na área da blusa ainda, encosto aqui o cinza em cima do risco e vou puxando para cima do cinza claro. Olha, coloquei o cinza e venho puxando para cima do cinza claro, tá? Não precisa puxar muito não, só para fazer o acabamento aqui da blusinha dela. Então, ó, cinza, coloquei um pouquinho mais, puxa,
bem certinho. Aqui do outro lado, ó, bem encostadinho no risco do braço dela. Coloco a cor cinza. Bem certinho. Vou dar uma limpadinha no meu pincel, tirar o excesso da tinta. Agora eu venho puxando, ó, pra cima do cinza claro. Eu ainda vou fazer um detalhe nessa blusinha dela também, com stencil, tá? Peguei aqui o cinza, venho aqui definindo a blusinha dela, ó. Encostei e vou puxar. Encostei na parte de cima, bem certinho, e vou puxar. Vai boleando o seu pincel, mão leve, e vai puxando. Limpei o meu pincel, peguei um pouquinho mais de cinza. Ela tem um detalhezinho aqui na blusinha dela, então eu vou fazer aqui, ó. Encostei e vou fazer o detalhezinho que tem aqui na blusa dela. Desse jeitinho, ó. Aí dá uma puxadinha, tá? Aqui não ficou legal, vou consertar. Coloquei cinza claro. Puxei. E agora eu venho com o cinza. E vou acertar aqui essa parte. Ó. Bem certinho em cima do risco. Dá uma puxadinha. E ficou desse jeitinho. Depois eu posso pegar um pouquinho do branco. Só para definir. Venho aqui em cima do cinza, ó, coloco um pouquinho de branco, da cor branca, para definir essa parte do busto dela, da blusa dela, na verdade, né? Coloquei uma luzinha aqui. E a parte de cima, eu venho com um pouquinho de cinza lunar, aqui na parte de cima, ó. Bem pouquinho, só para definir essa parte aqui da blusinha dela. Coloquei um pouquinho de cinza lunar, tá? Ela tem um cinto, uma cinturinha aqui, tipo um cinto assim, é o cós, na verdade, do vestido dela, né? Então, eu venho com as mesmas cores, cinza claro, ó. Preencher essa parte aqui do cinto dela, desse cós aqui. Você pode até colocar tudo, só que para você passar direto assim, você tem que estar enxergando o risco, tá? Porque daqui nós vamos colocar um pouquinho de cinza. Aqui, ó, tô enxergando aqui, o meu risco está aqui e aqui. Vem com cinza e cinza aqui e aqui, certo? E agora um pouquinho de cinza lunar. Acho que a cinza lunar eu vou colocar só na parte de baixo. Aqui, ó, puxando pra cima. Cinza lunar. E aqui na parte, no outro lado, um pouquinho de cinza lunar. Puxando. Bem aqui nós temos ainda a parte da blusa dela. Vou colocar um pouquinho da cor cinza. E puxa. Coloca um pouquinho, uma esquinha só, uma sujeirinha e puxa. Se acontecer de passar um pouquinho aqui pro cabelo dela, depois você vem com a cor marrom ou rústico e conserta, certo?
Puxa bem aqui. Agora vamos preencher a parte de baixo da saia dela. Vou preencher, meninas, com cinza, que é um vestido, na verdade, né? Ela tá aqui com o vestido, olha. Encosta bem pertinho aqui do braço dela e puxa. Encosta bem pertinho aqui do braço dela, ó. E puxa. Então, essa área todinha aqui, essa área aqui é a perna dela, eu vou preencher com cinza, tá? Bem certinho, ó. Essa área aqui e aqui. Vou preencher essa parte aqui, depois eu volto com vocês. Preenchi, olha, toda essa área aqui com a cor cinza. Agora eu venho com o cinza claro, preenchi com cinza claro. Agora eu venho com a cor cinza e vou contornar aqui, olha. Bem certinho em cima do risco, contornando e puxando. Olha, só a sujeirinha, você vem puxando. Em toda essa área onde você colocou tinta, você vem agora com o cinza, olha, encosta em cima do risco. E puxa. Limpei o meu pincel, tirei um pouquinho do excesso da tinta e só vou puxar agora. Puxa bem. Vai boleando o seu pincel e vai trazendo, intercalando as cores. Certo? Olha como tá ficando. Aqui a parte de baixo, eu vou colocar também cinza, ó. Encostando aqui na parte da perna dela, coloquei um pouquinho da cor cinza e puxei. Ela tem um detalhezinho, tipo um detalhezinho, um risquinho que entra aqui. O meu sumiu, mas eu venho aqui com a cor cinza lunar e vou encostar aqui, ó, e fazer um detalhezinho que ela tem aqui, tipo uma barrinha. Cinza lunar. E vou puxar. Puxei, certo? Agora eu vou preencher esse outro lado aqui todinho com cinza claro. Vou pegar o meu cinza claro, olha. Vou preencher todinha essa área aqui, tá? Com cinza claro. Esse meu cinza tá até durinho. Vou colocar um pouquinho de soro fisiológico nele. Vou preencher todinha essa área aqui com cinza claro. Vou preencher e volto com vocês. Você preenche aí todinha aqui, ó. Todinha essa área aqui com cinza claro. Vou preencher e volto. Preenchi, meninas, todinha aqui a parte de baixo. Olha, com cinza claro. Ela tem uns risquinhos, umas dobrinhas aqui. Então, você, depois já que você pintar, você já passa o lápis aí para não sumir o seu risco. Certo? Então, aqui eu venho com o cinza, a cor cinza. Vem aqui, olha, igualzinho do outro lado, encosto com a cor cinza e puxo, tá? Coloco um pouquinho da cor cinza e vou puxando, vou trabalhando essa tinta. Ó. Puxo bem, trabalho bem a tinta. Se precisar, limpa o pincel para tirar o excesso. Aqui a parte de cima eu venho com cinza lunar, bem certinho aqui em cima do risco, ó. Tá aparecendo aqui bem o meu risco. Venho com cinza lunar.
Coloquei o cinza lunar e vou puxar. Misturar as cores. Olha, puxa bem. Misturei as cores. Já fiz a dobrinha aqui do vestido dela. Tá? Aqui ela tem umas dobras, certo? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de branco. Olha, vou entrar aqui com um pouquinho da cor branca e vou puxar. Do outro lado, eu entro com o cinza. Aqui, ó. Certinho. Olha, coloco o cinza e puxa. Limpei o meu pincel. Vai puxando até sair a sujeirinha toda do pincel. Vai levando a sujeirinha lá pra cima, ó. Cinza, tá? Encostando no cinza lado contrário, aqui, olha, eu venho com um pouquinho de branco e puxo. Vou subindo até sair a sujeirinha do pincel toda. Lado contrário, cinza. Aqui, ó. Vai, vem com o pincel até sair toda a sujeirinha da tinta no seu tecido. Cinza. Limpar aqui meu pincel, puxar um pouquinho mais esse branco. Certo? E assim nós vamos fazendo todas as dobrinhas. Encostei com o branco. Levei um pouquinho pra cima. Puxei. Ó, lado contrário, cinza. Desse lado aqui, eu venho com o cinza. Encostei e vou puxar. Vai puxando, misturando as cores. Branco. Puxa, coloca a tinta, já vem trabalhando, puxando. Aqui, ó, desde lá de cima, ela acaba bem aqui, certo? Então, aqui eu vou colocar cinza e já vou trazer esse cinza aqui pra cima, ó. Puxando. Vai trazendo a tinta e vai misturando. Certo, meninas? Olha que lindo que tá ficando. Aqui, perdão, aqui é branco. Aqui um pouquinho da cor branca, ó. Puxa. Lado contrário, cinza. Aqui, ó, encostando aqui na grama, bem certinho em cima do risco. Você vem com cinza. Aqui você pode puxar um pouquinho mais. Com o cinza. Trabalhando as tintas para não ficar parada, não ficar marcada. Puxa bem. Aqui, ela tem um detalhezinho aqui na parte de baixo. Eu queria um pincel bem pequeno, deixa eu pegar. No risco aqui, meninas, ela tem duas dobrinhas. Então, o que eu fiz? Trabalhei uma dobrinha aqui, a outra dobrinha eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu peguei a cor branca, vem aqui, ó, do meio, vou pra cima até outro meio, eu coloquei branco e puxei, certo? Desse jeitinho. A parte de baixo, eu venho com cinza lunar, olha.
peguei um pouquinho de cinza lunar, parte de baixo, e vou puxando para cima do branco. Ela tem essas duas dobrinhas aqui. Então, eu trabalhei com cinza lunar e com branco. Puxa bem a tinta. E ficou assim, duas dobrinhas, tá? Eu vou reforçar aqui esse branco, um pouquinho. Que o branco, ele vai secando, ele some às vezes. Então, eu quero um pouquinho mais de branco aqui. Enquanto a tinta tá molhada, você pode mexer à vontade. Então, ficou desse jeitinho. Aqui nessa parte essa parte aqui, eu vou contornar ela com um pouquinho de cinza lunar, tá? Aqui, ó. Peguei o cinza lunar, veio aqui na parte de baixo, ó. Parte de baixo, e vou contornar com cinza lunar e vou puxar. Coloco um pouquinho de tinta e puxa. Só para fazer o acabamento. Esse pincel não tá bom. Vou com esse. Olha, coloca um pouquinho de tinta, cinza lunar e vai puxando. Limpei o meu pincel e vou puxar aqui. Mistura bem as cores. Joga um pouquinho aqui pro meio. Pode puxar um pouquinho aqui no meio. Só para misturar bem as cores. Então, essa parte do vestido dela, ela tem um detalhezinho bem aqui, que é tipo uma dobrinha, assim, ó, no risco, né? Eu não ia fazer não, mas como tá no risco aqui, ela tem uma dobrinha bem aqui. Então, essa dobrinha, eu vou fazer com cinza lunar. Vem aqui. Coloco em cima aqui dessa dobrinha um pouquinho de tinta, ó. Com a mão bem leve, pouca tinta. Limpei aqui o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Ela tem essa dobrinha. Puxa bem, espalha bem. Na parte de cima, deixa eu lavar aqui meu pincel, sequei. A parte de cima eu vou colocar um pouquinho da cor branca, ó. Vem aqui, encosto e puxo, certo? Agora você vai trabalhar a tinta. Puxa, para tirar um pouquinho a marcação. Então, ela tem essa dobrinha, tá? Então, ficou desse jeitinho. Puxar bem aqui, porque eu não quero marcado. Então, é isso. Depois, quando tiver bem sequinho, eu vou vir fazendo um detalhezinho nesse vestidinho dela. Ainda aqui na alcinha, eu não sei se eu deixo para fazer salsinha depois, que eu vou deixar para fazer a salsinha dela, meninas. Não vou fazer logo, né? Porque depois eu vou guardar minha tinta. Aqui, ó. A alcinha dela, a mesma coisa, tá? Vou preencher com cinza claro, um lado, outro lado eu vou fazer sozinha. Preenchi bem certinho. Encostei aqui no cabelo. Ó. Cinza claro. E vou contornar ela com cinza lunar, tá? Ó, venho, coloco um pouquinho de cinza lunar e puxa parte de cima e parte de baixo. Um pouquinho de cinza lunar e puxa. Um pouquinho mais para definir melhor.
certo? Aqui bem no meio, eu vou colocar um pouquinho de branco. Ó, bem aqui no meio, colocar um pouquinho de branco para dar uma luzinha nessa alcinha. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ok? Meninas, eu coloquei um pouquinho de branco aqui, ó, na parte de cima e puxei, tá? Aqui, nessa área, ela também tem 2 dobrinhas. Então, eu venho, pego a cor cinza, encosto aqui no bracinho dela e puxo, ó. Uma, essa aqui eu vou fazer maior, essa aqui eu vou fazer menor. Desse jeitinho. Coloquei cinza e vou puxar para baixo esse cinza, ó. Dou uma puxadinha, tá? Só de leve, bem de levinho, você vem e puxa essa cor cinza para baixo. Porque na parte de cima vai entrar o branco, uma listrinha branca aqui em cima, ó. Tá? É só um risquinho. Ó, coloquei um pouquinho de branco. Já ficou 2 dobrinhas. Puxa bem desse jeitinho. Eu vou preencher aqui, meninas. Eu vou fazer aqui o bracinho e a perninha e vou deixar o rosto e o boné para a próxima aula. Vou fazer um lado com vocês, outro lado eu vou fazer sozinha. Eu preenchi, meninas, um lado do braço e um lado da perninha dela com essa misturinha aqui, que tem o passo a passo aqui no nosso canal. Vou deixar o link para você que deseja fazer. Fica uma cor bem bonita, diferente. Então, com essa minha misturinha, eu vou preencher essa área aqui do pescoço, o bracinho dela e a perninha, tá? Vou começar pela perninha porque a mãozinha dela está em cima da perninha. Então, eu vou preencher aqui com essa minha misturinha todinha a perninha dela. Coloca a tinta, puxa bem, espalha bem. Aqui não tem mistério. Aqui tem a mãozinha dela, então você encosta o seu pincel aqui na mãozinha dela, olha. E puxa. Aqui o resto é a perna dela. Então, eu vou cobrir todinha essa área da perna dela com essa misturinha que fica bem delicada, bem bonita, bem suave. Tenho certeza que você vai gostar de fazer essa misturinha. Preenche todinha essa área aqui, olha, bem certinho em cima do risco. E espalha essa tinta, tá? Então, desse jeitinho aqui eu vou preencher. O vídeo vai ficar bem longo. Então, eu vou preencher aqui só essa parte aqui da perna dela e já volto já já. Preenchi aqui a perninha dela com a minha misturinha. Vou fazer o contorno com marrom café, tá? Pego o meu pincelzinho, tenho aqui, olha, com marrom café. Vou contornar com um pouquinho de tinta a pele dessa princesa e vou puxar. Não precisa ficar forte, só vai dar um tonzinho a mais, tá? Então, você pega o seu pincelzinho que você está acostumado a trabalhar, vem com o seu marrom café, olha, e vai contornar aqui a perna da princesa. Bem certinho. Coloca e puxa. Aqui também, tá? Embaixo, aqui perto do vestido dela. Aqui ele tem um detalhezinho que sai um pouquinho a dobra. Então, eu só vou puxar essa tinta para tirar a marcação. E assim ficou a perninha da nossa princesinha. E é bem aqui também, eu esqueci, ela tem uma dobrinha aqui, ó. Com marrom café eu venho, faço uma dobrinha aqui no joelho dela, que é o joelho dela, né? E puxo, tiro a marcação com marrom café.
Agora eu vou preencher com a minha misturinha essa área aqui todinha do braço dela, tá? Vou preencher e volto com vocês. Somente preenchimento. Coloca a tinta certinho em cima do risco e vai puxando essa tinta. Vou preencher aqui todinho o bracinho dela, a mãozinha dela e venho fazendo o contorno com vocês. Preenchi então, meninas, com minha misturinha, todinho o bracinho dela e a mãozinha dela. Venho com o marrom café e só vou definir aqui, olha. Aqui é a mãozinha, encosto e vou colocar um pouquinho de tinta. E vou puxar. Puxei a tinta. Limpa o pincel se você vê que tá ficando muito forte. Só vim tirando o excesso, puxando bem. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, aqui você vem, encosta o pincel. Coloca um pouquinho de tinta bem em cima do risco. Limpa o pincel e puxa essa tinta. Puxa bem a tinta. Aqui ela tem um dedinho aqui. Aqui ela tem essa mãozinha aqui que está por cima da outra. Vamos definir ela aqui agora, olha. Essa mãozinha está por cima da outra. E aqui ela tem aparecendo só um dedinho. 2 dedinhos, na verdade. Então, coloquei um pouquinho de tinta e defini aqui o dedinho dela, tá? Puxa bem, não deixa a tinta parada. Aqui a parte de cima, a mesma coisa. Venho, coloco um pouquinho de tinta, vou puxando, limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta. Desse jeitinho. Olha que linda que tá ficando, meninas. Agora eu vou preencher essa área aqui do pescoço dela, para terminar essa parte, somente preenchimento com a minha misturinha, tá? E venho fazendo o acabamento com vocês. Essa parte aqui, ó. Posso até passar um pouquinho aqui pro rosto, aqui, ó, que é a mesma cor, né? Só para eu fazer essa parte aqui do pescoço, tá? Que eu vou deixar pronta. Então, meninas, eu preenchi aqui essa área do pescoço dela, né? E venho aqui com a minha misturinha, preenchi com a minha misturinha. Venho aqui agora com o marrom café. E vou fazer só aqui aqui, ó. Encosto. E puxo. Pego um pouquinho de tinta. Venho aqui, ó. E faço só... Eu não sei como que chama isso aqui. Aqui na minha cidade, as pessoas falam saboneteira. Eu não sei se é isso. Eu conheço como saboneteira. Coloquei o marrom café. E a parte de cima eu vou colocar um pouquinho de branco. Aqui, ó. Parte de cima. Pouquinho de branco. Uma esquinha de branco. Puxa bem, só para dar uma luzinha. Bem pouquinho mesmo. Tirar essa marcação, tá? Agora, meninas, eu vou fazer aqui... Pior que não tem nem como fazer o sapato dela, porque esse aqui tá para baixo, tá virado para baixo, esse aqui tá para cima. É um tênis. Vou fazer o tênis dela preto e branco, tá? Então, aqui, nem preto, eu vou fazer com... Não, cinza não vai ficar legal. Essa parte aqui, que é a sola do sapato dela, vai ser toda preta. Ó, é um tênis que ela está usando. Então, essa sola aqui vai ser toda preta,
tá? Que é a parte de baixo. Então, vou fazer preto. Coloca a tinta, puxa. Bem certinho. Ó. Bem em cima do risco. E desse jeitinho, eu vou preencher essa parte aqui com preto. Então, preenchi, olha, todinho aqui o solado com a cor preta. Essa partinha aqui, essa beirinha aqui, eu venho com a cor branca. Pego um pincel pequeno e vou acertando aqui bem em cima do risco com branco. Olha. Aqui, ó. Vou trazer esse branco até aqui. Coloca a tinta, puxa bem. Acerta bem. E aqui é branco. Certo? Depois eu acerto aqui, quando ficar secar, eu venho e dou uma retocadinha. Essa parte aqui de cima é branca e aqui embaixo é preta, tá? Até aqui. Essa aqui é grama. Eu vou ter que depois fazer. Eu não percebi, mas aí é grama. Então, essa parte aqui é branca, tá? Parte de cima do tênis dela é branca. A parte de baixo aqui é preta. Então, eu vou preencher aqui direitinho. Você faz o seu aí, eu volto já já. Então, meninas, preenchi a parte de baixo com preto, a parte de cima com branco. Essa área aqui é grama, tá? Vou fazer com verdinho depois. Aqui eu preenchi com preto o solado e a parte de cima com branco. Peguei aqui o meu pinta-bolinha com a cor preta, vou fazer aqui o detalhe do tênis dela, olha. Vou colocar aqui umas bolinhas, o pinta-bolinha bem certinho. Mais uma e mais uma. Vou esperar secar, depois eu vou fazer cruzar como se fosse o cadarço, tá? Então, essa parte aqui, nós vamos finalizar essa pintura aqui, nessa parte. Nós vamos finalizar, então, meninas, aqui nessa parte que nós fizemos a roupinha dela, o tênis e o chãozinho. Ainda falta terminar o chãozinho. Depois, na próxima aula, nós vamos fazer o rosto e o boné, tá bom? E vamos finalizar o chão. Senão vai ficar muito longo o vídeo e fica cansativo, né? Espero que você goste, peço que você curte, compartilhe, deixe seu joinha para me ajudar. E que o Senhor te abençoe. Falta bastante coisa ainda vou decorar esse vestido, vou fazer o acabamento do tênis, o chãozinho, falta fazer as graminhas e o rosto e o boné na próxima aula. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da minha misturinha, se você desejar fazer, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que Ele seja contigo em tudo que você fizer. Que Ele abençoe as obras das tuas mãos. Um beijinho super carinhoso no seu coração e até o próximo vídeo aula, segunda parte. Beijo.